Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo da Mata e quero compartilhar com vocês temas estratégicos para o seu desenvolvimento profissional e de suas habilidades e competências. Hoje quero falar sobre a história da alvenaria estrutural. Esse método construtivo é um sistema muito tradicional, datado de mais de 8.000 anos. Nós vemos na história da Mesopotâmia, das civilizações antigas, muitas construções executadas de tijolo sem cozer, dito o tijolo de adobe, tijolo cozido, também algumas tipologias de blocos já aparecendo, até mesmo de pedras. Então, alguns materiais diversos, pedra, argila, o adobe, material utilizado também com fibra orgânica para gerar uma certa resistência à tração e assim uma metodologia muito convencional na qual data após a saída do homem das cavernas, quando ele começa a construir as suas edificações. No entanto, nós temos alguns exemplos marcantes de obras, como as pirâmides de Gizé, um complexo de pirâmides. A pirâmide mais alta tem 147 metros de altura. Isso equivale a um edifício de 49 pavimentos. Essa pirâmide ela tem de lado na base 230 metros. Então, uma obra faraônica, conforme bem dito, feito por um faraó. E o que mais impressiona? 2,3 milhões de blocos foram utilizados para a execução dessa magnífica obra que ficou para a história. Se nós avaliássemos a condição da construção, esse faraó que construiu essa obra ficou para a eternidade, ou seja, um semideus. O que mais marca também é que cada bloco ele tem um peso médio de 25 kN, que é aproximadamente 2.500 quilos. Pessoal, como é que esse pessoal transportou essa quantidade de blocos? Se avaliássemos a região, essa litologia dessa rocha é encontrada aproximadamente a 300 quilômetros desse ponto dessa pirâmide de Gizé. Chegam a falar que foram construídas com tecnologia de outro planeta, os alienígenas. Quem gosta aí de assistir o History Channel, assistam Alienígenas dos Passados. Sempre vai falar sobre a pirâmide de Gizé por sua particularidade. Mas há vestígios, pessoal, de execução de canais hidráulicos, nas quais essa civilização muito evoluída, que são os egípcios, poderiam transportar essas pedras com essa obra magnífica. Outra referência histórica que nós temos, datado de 280 anos antes de Cristo, são os faróis de Alexandria. Esse farol de Alexandria é extensamente falado também na Bíblia Sagrada pelo apóstolo Paulo. O farol de Alexandria foi construído em uma das ilhas do Porto de Alexandria. A torre principal do farol, 134 metros de altura. Essa tecnologia, se você pesquisar mais sobre o farol de Alexandria, você vai ver que eles usaram rocha, basicamente granito da região da Itália. Esse granito foi utilizado areia e um composto de casca de concha, na qual esse calcário funciona como um aglomerante. E aí ele funciona com um potencial reativo parecido com o cimento Portland, com um material que vai gerar uma certa plasticidade, óleo de baleia. Bem interessante essa história. No entanto, essa torre foi destruída num terremoto em relatos em 1323. Então, obras também magníficas da engenharia. Templo do Sol e Teotihuacan. Olha, para quem assiste History Channel, vai ver que as relações entre esses pontos equidistantes entre essas pirâmides, pirâmide de Teotihuacan e a pirâmide do Gizé, são relações estelares, ou seja, novamente os alienígenas envolvidos. E essa é uma brincadeira que eu sempre faço na sala de aula e eu acho interessante essa composição. Haja vista que são obras tão grandes que somente com escravos, um grande volume de escravos, é possível
fazer esse tipo de obra. Esquece lei do trabalho, brasileira, né? Muito bem. Então, construído no México, agora utilizou blocos de argila revestidos por pedra. A base é um quadrado de 225 metros de lado e aproximadamente 65 metros de altura. Nós estamos falando no edifício aí aproximadamente de 22 pavimentos, né? Então é um prédio robusto, né, em altura. Nessa imagem dá para observar quão magnífico é essa obra. Muito bem. O aqueduto de Segóvia na Espanha, construído entre o século I e II, também é uma obra magnífica, já utilizando aí pedra, e essa pedra executada com alvenaria, com argamassa, e aí com formato de arco. O arco já começa um procedimento muito histórico, que leva em consideração inclusive a visão que nós temos nas cavernas, que sempre vai ser do efeito arco. O túnel, a distribuição do túnel também se dá em efeito arco. Por isso esse formato, ele vai viabilizar a execução de pontes, de aquedutos, como aquedutos de Segóvia na Espanha. E até hoje, de pé, para a disposição de todo turista tirar fotos magníficas como essa que eu tirei. 167 arcos, 29 metros de altura, 17 quilômetros de comprimento, todo o canal, tá? Todo o canal. 6 metros de profundidade das fundações. E foi executado aí em blocos de granito. É fantástica essa história, gosto muito de falar isso nas minhas aulas. O Coliseu de Roma também é uma outra grande obra executada em alvenaria estrutural, isso mesmo, executada com pedra. Um grande anfiteatro para 50 mil pessoas, né? Basicamente a gente vê na história que era um palco, né, de carnificinas, principalmente no período ali da caça aos cristãos, relatado na Bíblia Sagrada e relatado também nos livros de história. Esse grande anfiteatro para 50 mil pessoas tem 500 metros de diâmetro, 50 metros de altura e 80 portais. Estrutura em porte conferia liberdade para localização. Eu quero relatar também que esse grande anfiteatro, ele foi destruído pela invasão dos turcos otomanos no fim do Império Romano. Muito bem. Catedral de Notre-Dame, de Reims, na França, em Paris. Belo exemplo de catedral gótica, construída entre 1211 e 1300 d.C. Essa obra já usa grandes vãos, utilizando apenas estruturas comprimidas. São as abóbadas. Já estou vendo aqui uma análise estrutural, além do arco. Eu estou vendo um arco espacial. Na parte posterior dessa igreja, dessa catedral, existem pilares contraventados com arcos externos, para conferir grandes alturas. Então, é feito o arco combinado, né, do contraventamento dos pilares externos, utilizando arcos externos. Muito bem. Em 1890, já na era moderna, nos Estados Unidos foi construído um edifício chamado Monadnock. Nessa imagem, eu queria que vocês observassem que ela tem dois períodos. Um período em que foi utilizada a alvenaria estrutural de bloco cerâmico e um próximo período que foi utilizado estrutura metálica. Não sei se vai dar para ver meu mouse, mas é esse trecho aqui adiante é em estrutura metálica. Então foi duas eras da construção americana. Esse edifício, 16 pavimentos e 65 metros de altura. A parede na base tem 1,80 m de espessura. Se nós verificarmos, de acordo com a CITMS 530, que é a norma americana de alvenaria estrutural, essa espessura seria menor que 30 centímetros. Quando eu olho o primeiro pavimento, eu vejo até uma grande espessura nas esquadrias, observa até uma mísula, uma variação de inércia aqui, do segundo para o primeiro pavimento. Então, o que significa isso, pessoal? Uma grande perda de área útil, interna desses ambientes. Então, um processo que não ficou tão legal, né? Porque não tinha tanto conhecimento
para chegar à conclusão e fazer um edifício com espessura de 14 centímetros, 19 centímetros, que são as espessuras modernas, atuais, das nossas obras de alvenaria estrutural. Até que, na Suíça, em 1950, um edifício construído por Paul Halley, ele apresenta lá um edifício de 13 pavimentos e 42 metros de altura. E descreve como alvenaria estrutural não armada. Primeira referência que nós temos de edifício no mundo executado em alvenaria estrutural de bloco de concreto, pessoal. Muito bem. As espessuras das paredes internas, 15 centímetros. E das paredes externas, 37,5 centímetros. Então já foi uma revolução. Haja vista que Paul Halley já começa a usar as referências bibliográficas da resistência dos materiais clássica para dimensionamento em tensões admissíveis. Muito bem. Em 1966, nós temos as primeiras experiências no Brasil. E pasme, tudo acontece com a grande construtora, na qual foi uma das maiores da América Latina, construtora Encol, do engenheiro Pedro Paulo de Souza. Pessoal, eu tenho um testemunho que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ainda hoje eu trabalho com Pedro Paulo de Souza, ele com aproximadamente 82 anos de idade e ativo. Estou com um projeto com ele em andamento, na verdade, sob só supervisão dele, né? Quem administra a construtora que ele supervisioniza é um dos filhos, né? Nós já vimos que a construtora Encol teve todo um problema jurídico ao longo do tempo e está arrastando até hoje, desde 2001, que foi a falência da Encol. A Encol traz para o Brasil diversas tecnologias. Eu vou citar duas: alvenaria estrutural. Próximo, parede de concreto. A Encol foi pioneira em executar esse processo construtivo. Então, em 1966, a Encol executa aí 4 pavimentos de alvenaria não armada de bloco de concreto. É num bairro aqui na cidade de Goiânia chamado Urias Magalhães, referência para todos nós aqui e no Brasil inteiro de alvenaria estrutural. Posteriormente, em São Paulo, e até mesmo esse projeto do professor José Luiz Pereira, é um livro, pessoal, que eu recomendo para vocês, do professor José Luiz Pereira, que fala inclusive sobre efeito arco. Então esse edifício já foi executado com 12 pavimentos de alvenaria armada de bloco de concreto. Então já tem armaduras, solicitada a tração devido à ação do vento, e é um edifício executado na década de 70. Pessoal, até essa imagem aqui que está do lado direito, passe o Natal com o seu apartamento próprio, numa super quadra, já pronta, todos os melhoramentos públicos, inclusive telefone, olha aí, inclusive telefone, na época, né? Então, esse aqui é o folder de venda do corretor Eugênio de Andrade Martins, da década de 70. Olha que bacana essas informações estratégicas. O prédio mais alto do mundo, segundo o autor chamado Amiheim, é o edifício Excalibur, em Las Vegas. O edifício Excalibur, pessoal, até eu vou dar um destaque aqui com o mouse, são essas torres, né? São 4 torres ao redor desse castelo, tá? Executado em 28 pavimentos típicos, que são pavimentos nas quais tem os quartos de hotéis. No entanto, existem outros 3 pavimentos em concreto armado, tá bom? Então tem um pavimento térreo, um mezanino, um térreo e subsolo para estacionamento. Entre o subsolo e as fundações, pessoal, elementos de mola. Por quê, professor? Terremoto, região de sismos. Inclusive, poderíamos ter até algumas relações, algumas considerações para falar que a alvenaria estrutural não é legal para sismo. Não. Se eu tenho transição, e aqui inclusive eu tenho uma transição em pilotis de concreto armado, e entre esse pilotis de concreto armado tem uma transição com as fundações, que é esse elemento elástico composto por molas elásticas. Esse empreendimento, ele tem nesse pavimento de alvenaria estrutural, o primeiro pavimento tipo, a resistência na base aproximadamente 28 megapascal. Atenção você que quer aprender projeto de alvenaria estrutural de bloco de concreto.
Um dos principais parâmetros, ou o primeiro parâmetro principal para o pré-dimensionamento da alvenaria estrutural é que para cada pavimento nós usamos 1 MPa. Então eu tenho 28 pavimentos. Então na base eu vou precisar de 28 MPa. Eu vou subindo 27, 26, 25, 24. Um exemplo clássico. Eu tenho um edifício de 10 pavimentos de alvenaria estrutural do bloco de concreto. Então se eu tenho aqui 10 pavimentos, no térreo vai ser 10 megapascal. No segundo pavimento, 9 megapascal. Assim por diante, 8 megapascal, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3. Mas por que, professor, separou no 3? Porque segundo a NBR 6136, que é a norma de produção de blocos de concreto, a resistência mínima, o FBK mínimo, é de 3 megapascal. Até eu vou um pouco mais longe. Comercialmente, nós vendemos blocos de concreto, nós compramos no mercado sempre resistência classificada de 2 em 2 MPa. Então tem bloco de 4 MPa, de 6, de 8, de 10, de 12 e assim por diante. É uma característica comercial. É por isso que vai ser muito complicado eu achar bloco estrutural de 3 megapascal. Normalmente a gente vai achar a partir de 4 megapascal. Muito bem. No Brasil, como é que é a situação atual no Brasil? Nós utilizamos bloco de concreto ou cerâmico, a nova norma de alvenaria estrutural NBR 16868, publicada agora em agosto desse ano, apresenta também o tijolo maciço. É uma outra opção agora que nós temos de norma. Mas mais comum, pessoal, é bloco de concreto e cerâmico. As edificações normalmente são industriais, residenciais ou comerciais. Nosso alvo, a residencial. Esse é que eu tenho mais potencial de venda do meu projeto, do meu serviço. O bloco de concreto, nós vemos vários projetistas relatar até 25 pavimentos. E você, professor, na alvenaria armada, até quanto você fez? Eu já fiz 18 pavimento tipo, mais ático e casa de máquina, e reservatório. E aí eu cheguei a 20 pavimentos, e por isso que eu precisei de um bloco de 20 MPa, mais um consumo de aço relativamente alto. Para a alvenaria não armada, o que é a alvenaria não armada, professor? É quando a armadura que está dentro da parede não está solicitada a tração ao cisalhamento. Ela só tem função construtiva. Nós estamos falando de até 13 pavimentos. É óbvio que um prédio de 18 pavimentos, nós temos alguns pavimentos praticamente armados e outros pavimentos que não têm armadura tensionada à tração, que eu vou subindo, vai diminuindo os esforços. As paredes até 20 cm de espessura, dimensões nominais, e resistência do bloco da base de 1 MPa por pavimento, bloco de concreto. Por bloco cerâmico, nós temos uma limitação um pouco maior, apesar que eu já vi relatos na região de Fortaleza, no Ceará, de prédios de 20 pavimentos. Já foi publicado, inclusive, em revista da PIN, alguns edifícios no Rio Grande do Sul, de 18 pavimentos tipo. Mas na literatura, o livro do Márcio Ramalho Corrêa, a alvenaria armada até 15 pavimentos, não armada até 10 pavimentos, desculpa. Paredes de até 20 centímetros de espessura. O critério de pré-dimensionamento do bloco cerâmico é um pouco diferente. Enquanto no bloco de concreto é 1 MPa por pavimento, o bloco cerâmico é de 1,5 MPa por pavimento. Por que isso, professor? Porque eu tenho características distintas desse material cerâmico, que tem característica de ruptura frágil, hein? A compressão, isso mesmo, ruptura frágil. E um cordão de argamassa, de material de origem cimentícia, com característica dúctil. O que é colchão? O que é a argamassa, segundo as orientações normativas? É um colchão de distribuição de tensões, ou seja, é dúctil. E aí acaba que essa argamassa rompe o material que é frágil, que é o bloco, que é o tijolo. Por isso que a eficiência é menor. Isso é relativamente consenso entre todos os projetistas. Professor, então qual é a limitação de eu executar prédios altos em alvenaria estrutural? Basicamente a resistência. No entanto, eu não posso esquecer que além de limitar pela resistência dos blocos, quando eu tenho um prédio muito alto, eu começo a ter ações horizontais
altas, devido à ação do vento e desaprumo. E aí, o que acontece? Eu aumento muito o consumo de aço. Ao aumentar o consumo de aço, passa a ser desvantajoso economicamente. Muito bem, pessoal. Essa é uma pequena aula sobre história da alvenaria estrutural. Eu convido vocês a me seguir no Instagram, @engerodrigo_da_mata, Facebook, Rodrigo Carvalho da Mata, e no YouTube, Rodrigo Carvalho da Mata. Se você gostou do tema, curta aqui o vídeo, compartilhe com seu amigo engenheiro e arquiteto e deixe seus comentários e perguntas para que eu possa compartilhar mais conhecimento estratégico para o seu desenvolvimento profissional. Obrigado, atenção!